Meus amados e amadas, a paz do Senhor. Amém. Que bom estarmos juntos na casa de Deus, que bom estarmos à presença do Senhor. Antes de qualquer consideração, gostaria de convidá-las a abrirmos a Bíblia Sagrada na Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, verso 6. Hebreus, capítulo 2, verso 6. Que diz assim: antes, alguém em certo lugar, deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Amém? Amém. Podeis assentar. Estou muito feliz de retornar a esta casa de adoração ao Senhor. Feliz de poder estar aqui com o pastor Haroldo, pastor presidente desse campo, meu amigo, meu irmão, por quem eu tenho grande carinho, grande admiração. Amo você, viu? De coração, de verdade. É uma honra poder fazer parte dessa geração, poder participar desse momento que Deus tem produzido nas nossas igrejas do estado do Paraná, através dessa nova geração de pastores. Muito feliz. E você é um dos ícones dessa nova geração. Deus te abençoe, de verdade. Sua esposa, que bom estarmos juntos. Os obreiros aqui, cumprimento a todos, é uma honra podermos estar juntos. Obreiros aqui presentes, louvo a Deus. Irmãos e irmãs, estou em casa. Quero louvar a Deus pela vida dos meus dois companheiros, que nos ajudam, que nos acompanham, que nos abençoam. É uma honra servir a Deus com vocês. E é sempre um privilégio voltar a Campo Mourão. Essa cidade, essa igreja tem uma marca muito profunda na minha vida. No ano de 1995, eu era estudante de Direito na Universidade Estadual de Maringá e residia aqui pertinho, na cidade de Cianorte. Em 95, a convite do pastor Enéas, eu estive aqui trazendo a palavra do Senhor para os nossos jovens, uma honra revê-lo também. E depois tive o privilégio de ministrar pela primeira vez num trabalho convencional aqui. Aqui foi a primeira vez que eu ministrei num trabalho convencional. Eu estava morrendo de medo, tremendo muito, até porque nas primeiras cadeiras assim estavam assentados Silvio Ferreira Pimenta, que era o pastor presidente da convenção naquela época, pastor João Barbosa de Macedo, que era o presidente de Maringá, José Anunciação dos Santos, e toda aquela geração estava sentada aqui nas primeiras cadeiras. E eu ainda menino, ministerialmente, e estava tremendo bastante. E interessante é que o tempo passou, e hoje eu estou aqui vendo esses obreiros, e eu continuo tremendo. Não mudou nada. Mas que bom estarmos juntos, é muito bom poder retornar a essa casa. Eu estava pensando nessa tarde o que meditar com a igreja, neste que é um culto de ensino, um culto de ministração da palavra, é um culto eminentemente do pastor, na tradição das Assembleias de Deus. O culto de ensino é o culto do pastor. Mas o pastor Haroldo, no seu carinho, na sua confiança, nos permite estar aqui. De sorte que eu quero meditar com os irmãos nessa noite em algo que o Senhor tem tocado no meu coração nesse texto. Esse texto fala sempre muito profundamente comigo,
Porque o autor aos Hebreus, um autor que ninguém sabe quem é, os teólogos tentam intuir, tentam decifrar, tentam dizer quem é o autor. Alguns dizem ser Paulo, outros dizem ser Apolo, mas a verdade é que ninguém sabe quem é o autor da epístola aos Hebreus. E o autor da epístola aos Hebreus, ele diz duas palavras aqui que marcam a minha vida. Ele diz assim: alguém em algum lugar. E isso é algo que fala bastante comigo. E ele disse que alguém em algum lugar pronunciou as seguintes palavras: que é o homem para que dele te lembres? Ou filho do homem para que o visites? E quando eu li esse texto, na oportunidade que eu li pela primeira vez esse texto, eu me identifiquei muito com esse texto. Porque o sentimento que eu tinha naquele momento, um momento de muita luta, um momento de muita angústia, me fez ter uma compreensão desse texto que marcou para sempre a minha vida. Alguém em algum lugar era exatamente como eu me sentia quando eu li esse texto pela primeira vez. O próprio autor da epístola aos Hebreus talvez estivesse nesse momento se sentindo tão somente um alguém em algum lugar. E ao sentir-se alguém em algum lugar, ele transmite isso para a sua letra, e ele fala de outros possíveis alguéns em alguns possíveis lugares, que disseram assim: que é o homem? Transliterando para algo mais fácil da gente entender. Quem sou eu na ordem do dia? Porque fica mais fácil assim. O que é que eu significo? Quem sou eu? Qual a minha importância? Qual o meu crédito? Qual o meu mérito? Quem sou eu para Deus se lembrar de mim? Quem sou eu para Deus pensar em mim? Quem sou eu para Deus se inclinar para mim? Quem sou eu para Deus me colocar na sua agenda? Era assim que eu estava me sentindo quando eu li esse texto pela primeira vez. A angústia tomava conta do meu coração, a dor tomava conta do meu coração, as lutas me oprimiam tanto, que o meu clamor de alma era: quem sou eu para Deus se lembrar de mim? E como o autor desse texto remete a alguém em algum lugar, eu fui procurar alguns alguéns em alguns lugares. O primeiro alguém em algum lugar que eu encontrei foi um camarada chamado Jó. Jó, no capítulo 7, verso 17, ele pronuncia essas palavras. Jó 7,17, ele diz: que é o homem para que dele te lembres? Ou filho do homem para que cada manhã o visites? E o Jó que pronuncia essas palavras, não é o Jó rico, não é o Jó poderoso,
Não é o primeiro Jó que tem 10 filhos, nem é o último Jó que tem as filhas mais bonitas da face da terra. Não é o Jó que tem rebanhos, o primeiro Jó, nem é o segundo Jó que tem o dobro de rebanhos. Não é o primeiro Jó que é rico, nem é o segundo Jó que é o dobro rico. É o Jó do meio. É o alguém em algum lugar. É aquele que não fazia muito tempo, alguém chegou nele dizendo assim: ô Jó, seguinte, roubaram teu rebanho, mataram teus servos, só eu escapei. Dali a pouco vem outro correndo e diz: ô Jó, roubaram teus camelos, mataram teus servos, só eu escapei. Dali a pouco vem outro e diz: ô Jó, deu um vento lá sobre a casa que os teus filhos estavam reunidos, morreram todos os teus filhos, morreram teus servos, só eu escapei. Para te contar a notícia. Não bastasse essa miséria e essa desgraça toda na vida do Jó. Dali a pouco, seu corpo começa a ficar chagoso, cheio de feridas. E começa a coçar-se, e começa a despedaçar-se. Rasga as suas vestes, joga cinza sobre a sua cabeça, senta-se em um monte de cinzas, começa a coçar-se com caco de telhas. É nesse momento, é esse Jó, alguém em algum lugar, que pronuncia essas palavras. Quem sou eu na ordem do dia? Quem sou eu para Deus se lembrar de mim? O que é que eu represento para Deus se inclinar em meu favor? O que é que eu represento para Deus ouvir a minha oração? Quem sou eu na ordem do dia? Eu sou só um alguém em algum lugar. Eu continuei a minha pesquisa. Eu encontrei um segundo alguém em algum lugar. Eu encontrei Davi no Salmo 8, verso 4. Pronunciando exatamente essas palavras. Que é o homem para que dele te lembres, ó Senhor? O que é o filho do homem para que o Senhor o visite? E o Davi, do Salmo 8, verso 4, não é o Davi rico. Não é o Davi poderoso. Não é o Davi do trono. Não é o Davi da coroa. Não é o Davi do império. Não é o Davi que venceu todos os seus inimigos. Não. O Davi do Salmo 8, verso 4, segundo Crisóstomo, o historiador, é o Davi, pastor de ovelhas. É o Davi que está lá no campo. É o Davi que está lá, fedidinho, cheirando suor, cheirando ovelha, matando urso, matando leão, para não deixar roubar a ovelhinha dele. Glória a Deus, aleluia. Entendeu? É o Davi que de tão insignificante, nem a família lembra dele. E o pior é que não é a família lembrar dele todo dia, não. É no dia mais importante da família, a família esquece dele. Imagine a seguinte hipótese. Presidente Bolsonaro vai almoçar na casa do teu pai. E o teu pai esquece de te falar. Esquece de te convidar.
Esqueci. Porque é mais ou menos isso. Sim, Samuel era o grande juiz, Samuel era o grande profeta, Samuel era o grande líder do reino de Israel. Samuel vai até a casa do pai de Davi, o Jessé, para almoçar na casa do Jessé. E o que é que aconteceu? Esqueceram o Davi. O Davi não foi convidado. É esse Davi, com cheiro de ovelhas, esquecido às vezes até pela própria família, desprezado às vezes até pelos seus irmãos. É esse Davi que diz: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. Quem sou eu na ordem do dia? Eu sou só um alguém em algum lugar. E quem aqui nunca se sentiu assim? E quem aqui nunca passou por um momento de angústia como esse? Da gente pensar: quem sou eu para Deus se lembrar de mim? Mas eu encontrei mais alguém em alguns lugares na Bíblia. Eu continuei a minha pesquisa. Quem não lembra aqui do Moisés? Eu não estou falando do Moisés, o grande legislador, não. Eu estou falando do Moisés fugitivo. Moisés que matou um egípcio. O Moisés que foi repreendido por um hebreu. O Moisés que foi apacentar as ovelhas do seu sogro, lá no deserto. Aquele Moisés. E de repente, um arbusto seco, chamado sarça, começa a pegar fogo. Nenhum problema, num calor de 60 graus, um arbusto seco pega fogo. Normal. O problema é que do arbusto seco pegava fogo e não virava cinza. Como é que pode? Pegar fogo não é o problema é não derreter, não virar cinza. E então Moisés vai lá ver. Mas quando ele vai chegando perto, lá do meio do arbusto, uma voz diz assim: Moisés, tem autoridade na área. E quando tem autoridade na área, o lugar fica santo. Tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Tem autoridade na área. Tem autoridade na área. E do arbusto a voz continua dizendo: Moisés, eu te chamei. Ó Moisés, eu escolhi você. E as palavras do Moisés são: quem sou eu? Quem sou eu? O que eu vou fazer? O que eu vou falar? Quando perguntarem quem é o meu Deus, o que eu falo? Que capacidade eu tenho? Que habilidade eu tenho? Que dom eu tenho? O que é que eu tenho a oferecer? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem não lembra do Gideão? Está lá, malhando trigo no lugar de moer uva. Escondido dentro da caverna.
morrendo de medo dos midianitas. Afinal, quando os midianitas vinham em bandos, roubavam tudo e matavam todos. Está lá. De repente aparece o anjo do Senhor. Quando a Bíblia usa o termo anjo do Senhor, está falando de uma manifestação teofânica do próprio Deus. É o próprio Deus se manifestando. Está ali o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor dizendo: Gideão, varão valoroso. Eu? Quem sou eu? Rapaz, você é valoroso. Eu? Mas eu te escolhi, Gideão, você vai libertar o meu povo. Eu? Papai. Olha o Gideão dizendo: eu sou o menor da família mais pobre, da menor das tribos de Israel. Eu sou só alguém em algum lugar. Eu sou só alguém em algum lugar. Mas eu tenho mais alguém em algum lugar para dizer. No tocante à sua família, esse alguém era o filho do carpinteiro. No tocante à sua profissão, ele era carpinteiro também. No tocante à sua origem, ele era conhecido como o Nazareno. Muito importante ser nazareno. Tão importante que em João 1,46, o Natanael pergunta: o que é esse cara? E dizem para ele: isso aí é Jesus, o Nazareno. Pode vir alguma coisa que preste de Nazaré? É mais ou menos alguém olhar e falar assim: quem que é esse cara que está pregando aí essa noite? Pode vir alguma coisa que preste de ourinho? É só alguém em algum lugar. Isaías, 640 anos antes dele nascer, Isaías teve uma visão, enxergou ele e começou a descrever. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo e como raiz numa terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondiam o rosto, não fizemos dele caso algum. É alguém em algum lugar. Mas de repente me dá a impressão que a visão espiritual de Isaías vai além do físico, vai além do externo, vai além do visível, vai além do palpável, vai além do olhar humano. E ele começa a enxergar outra coisa, ele começa a dizer: mas ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tremahinde clan choblai, chera chodre ande komana. Hera maclain choblai, chera cho. A olhares humanos,
é só um alguém em algum lugar. Mas ainda bem que Deus não enxerga como o homem enxerga. Ainda bem que Deus não nos enxerga nem mesmo como nós nos enxergamos. Isso é lindo demais em Deus. Porque enquanto o Gideão está dizendo, eu sou o menor, da menor tribo, da família mais pobre, Deus está dizendo, você é valoroso, eu te chamei, eu te escolhi, você vai libertar o meu povo do Egito. Porque Deus é assim. Enquanto Moisés está dizendo, quem sou eu, quem é o meu Deus, o que eu vou fazer? Deus está dizendo, você é meu eleito, eu te chamei, eu te capacitei, eu te escolhi, sou eu quem te sustenta, sou eu quem te alimenta, sou eu quem chamei você para o meu ministério. Sou eu que te chamei para servir na minha obra. Sou eu quem te capacitei desde o ventre da tua mãe. Sou eu o teu Deus, aquele que te levanta. Sou eu o teu Deus, aquele que te sustenta. Sou eu o teu Deus, aquele que te guarda. Sou eu o teu Deus, aquele que te fortalece. Sou eu, teu Deus, diz o Senhor. Sou eu, diz o Senhor. Enquanto Davi está lá, quem sou eu na ordem do dia, que é o homem para que dele te lembres? Em Atos 13, 21 a 24, a gente encontra o texto bíblico dizendo, o próprio Deus, procurei um homem para ser rei em Israel. E o Davi, quem sou eu? Quem sou eu? Deus dizendo, encontrei Davi, um homem segundo o meu coração. Porque Deus é assim. Porque Deus é assim. Enquanto Jó está lá rasgando as vestes, se coçando com um caco de telha, dizendo, quem sou eu? Quem sou eu? Deus está chamando até Satanás, vem cá Satanás, você viu lá o Jó? Ele é reto, é fiel, é temente a Deus e se aparta do mal. Porque Deus é assim. Porque o olhar de Deus é diferente. Deus não nos vê como nós vemos. Deus não nos enxerga como nós nos enxergamos. Deus não nos enxerga como os outros nos enxergam. Pouco importa como você se vê. Pouco importa como os outros te veem. O que importa é como Deus nos vê. É como Deus nos vê. Isso é que vale. Isso é que vale. Mas a palavra, ou as palavras que o autor aos Hebreus escreve, são alguém em algum lugar. E me chamou a atenção também o algum lugar. Me chamou a atenção o algum lugar. E esses personagens bíblicos estavam sempre num lugar muito duro. Estava sempre num lugar muito difícil. O Jó estava em cima de cinzas, todo leproso. O Davi está lá no campo, apacentando ovelhas, muito duro. O Gideão está lá no lagar, escondido, lugar muito duro. Todos eles sofrendo num lugar muito duro, muito difícil. Então me chamou a atenção essa coisa do lugar. E como é culto de ensino, eu quero te convidar a abrir a Bíblia também. Em Gênesis 28.
O que está escrito aí em Gênesis 28, logo no comecinho mesmo? Gênesis 28, 11. 28, 11. Aí, ó. O que está escrito lá mesmo? Chegou a um lugar. Em outra versão está escrito, chegou a determinado lugar. Em outra versão está escrito, chegou a um certo lugar. E não fala que lugar é. Esse texto aqui narra um pedaço da história do Jacó. Esse Jacó que chegou nesse lugar aí, que está aí em Gênesis 28, 11, é um Jacó problemático. E Jacó, inclusive, é um personagem bíblico que me intriga. Me intriga o Jacó. Porque o Jacó é problema. O Jacó é terrível. O Jacó mente. O Jacó engana. O Jacó passa os outros para trás. O Jacó é metido a espertalhão. O Jacó é o Zé Carioca, né? Lembra aquele personagem do Zé Carioca? Quem é lá dos anos 50, igual euzinho, viu aquele personagem do Zé Carioca. O Jacó é problema. Jacó passa os outros para trás. E eu ficava intrigado, mas muito intrigado com Deus por causa do Jacó. Porque o Jacó dá todo tipo de dificuldade. Só que a gente sabe que depois, lá na frente, lá no Val de Jaboque, quem estuda a Bíblia sabe que lá no Val de Jaboque, o Jacó se agarra com um anjo do Senhor, fica brigando a noite inteira, e o anjo fala, me larga, eu não largo, me deixa, eu não deixo, eu preciso ir, não quero saber, não vou largar, enquanto o Senhor não me abençoar. E aquela briga. Quando vai chegando a alva, o anjo do Senhor diz, como é que é teu nome? Ele fala, meu nome é Jacó. Ah, é? Então tá. Então a partir de hoje você não vai chamar mais Jacó. Porque Jacó é malandro. Jacó é esperta. Jacó é 171. Jacó é estelionatário. Jacó é malandreco. Vou trocar teu nome. Teu nome agora vai ser Israel, aquele que lutou com Deus e saiu vitorioso. Ah, essa parte é maravilhosa. Mas sabe o que é que me intriga? É que Deus, no resto da Bíblia inteira, todas as vezes que ele vai se apresentar, Deus diz assim, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. E ele não fala, eu sou o Deus de Israel. Até em Apocalipse eu encontrei Deus dizendo, eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, e eu sou Deus de Jacó, mas de Jacó. De Jacó. Não podia falar, eu sou Deus de Israel, vencedor. Não, é Deus do Jacó. Até que um dia o Espírito Santo me tocou muito fortemente, porque eu ficava intrigado com isso. E aí o Espírito Santo falou no meu coração assim, ô Eduardo, você está intrigado com o quê? Você tem muito de Jacó. E aí eu comecei a pensar que todos nós temos bastante de Jacó. Ninguém pode bater no peito e falar, eu sou Israel. Cai nessa não, irmão. Cai nessa não. Se você bater no peito e falar, sou Israel, você já pecou. Você já está mentindo.
Porque não é. Sim, porque o Espírito Santo me fez entender que o Jacó é o humano. O Jacó é fraco como todo humano é fraco. O Jacó é falho como todo humano é falho. O Jacó é imperfeito como todo ser humano é imperfeito. O Jacó, desculpa a palavra, pisa na bola como todo ser humano pisa na bola. Quem aqui pode bater no peito e dizer eu não? Quem? Se Jesus estivesse aqui, abaixado, escrevendo no chão, e falasse assim: Jacó está sendo julgado. Quem de vocês aí não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Quem aqui atiraria? Levanta a mão. Ah. Deixa eu baixar logo a minha. Estão entendendo essa palavra? O Jacó era só alguém em algum lugar. Muitas vezes igualzinho a mim e a você. Só que o Jacó chega nesse lugar, pega uma pedra, usa de travesseiro e dorme o Jacó. E sonha o Jacó. E no sonho Deus aparece. Parece uma escadaria com anjos subindo e descendo. A minha imagem mental é de escada rolante. Sabe aquelas de shopping assim, que tem uma que sobe e a outra que desce? Eu imagino daquele jeito. Anjo subindo e descendo. E lá no topo da escada aparece Deus, o Senhor. E o que é que Deus diz? Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaque. E eu sou teu Deus também, Jacó. E aí meu coração se confortou, se consolou, porque eu consegui entender o que Deus quer dizer quando Ele está dizendo eu sou Deus de Jacó. Porque no meu ouvido é como se Deus estivesse dizendo assim: Eduardo, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque. Mas apesar de você ser só um alguém, você ser só um alguém em algum lugar, eu sou teu Deus também. E essa noite Deus mais uma vez vem a este lugar, que é casa dele, para dizer para você: eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaque, mas eu sou teu Deus também. Mas aí Deus começa a conversar com Jacó. Ô Jacó, rapaz, essa terra que você está, eu vou dar para você, para a tua descendência. Ô Jacó, a tua descendência será gigante na terra. Jacó, todos os lugares que você pisar, eu vou abençoar. Jacó, eu sou com você, eu fui com teu avô, eu fui com teu pai, eu sou com você também. Jacó, eu estou renovando as minhas promessas com você.
Eu estou renovando o meu pacto com a tua família, com a tua geração, Jacó. Ô Jacó, eu tinha compromisso com o teu avô, eu tinha compromisso com o teu pai, eu tenho compromisso com você também, Jacó. Eu tenho promessas sobre a tua vida. Aleluia, aleluia. O Jacó acorda. Meu Deus, quão terrível é esse lugar. Esse lugar não é outro senão a casa de Deus, a porta do céu. E o Jacó pega aquela pedra, unge a pedra e fala assim: esse lugar agora vai se chamar Betel, casa do pão para as nações. E ele diz: Senhor, de tudo quanto o Senhor me der, eu vou pagar o dízimo. Aqui, irmãos, o Senhor fala comigo sobre quando alguém se encontra com um certo lugar. É só alguém que se encontra com um certo lugar. Mas quando Deus tem promessas com alguém, algum lugar, obrigatoriamente vai se transformar. Veja que no versículo 11, o Jacó chegou num certo lugar. Mas quando ele chegou, tendo promessas de Deus na vida dele, o lugar já começou a mudar. Primeira coisa, o Jacó consegue dormir. Sim, já começou a virar lugar de descanso. Era só um certo lugar, mas já começou a virar lugar de descanso. O Jacó consegue sonhar. Era só um certo lugar, mas começa a virar um lugar de sonho. O Jacó enxerga anjos subindo e descendo numa escadaria. Era só um certo lugar, mas começa a virar um lugar de ter visões. O Jacó enxerga Deus. Era só um certo lugar, mas começa a virar lugar de ver Deus. O Jacó ouve Deus. Era só um certo lugar, mas vira lugar de ouvir Deus. Deus renova o pacto com Jacó. Era só um certo lugar, mas virou lugar de renovação, de pacto com Deus. Deus faz promessas para Jacó. Era só um certo lugar, mas virou um lugar de promessas. O Jacó acorda e unge aquele lugar, e ele mesmo já diz: isso aqui era só um certo lugar, mas agora esse lugar é a casa de Deus. Era só um certo lugar, mas esse lugar agora virou a porta dos céus. Senhor, de tudo que o Senhor me der, eu vou dar, virou lugar até de ser dizimista. Mas eu não vou entrar nesse assunto, isso é assunto do pastor. Mas quando o lugar se transforma, vira lugar até de entregar dízimo. Está entendendo essa palavra? Porque Deus está falando com você nesta noite. E ele unge aquela pedra e diz: esse lugar vai se chamar Betel, casa do pão para as nações. Bread for all nations, né? Pão para todas as nações. Mas era só um certo lugar, mas virou lugar de dar pão para todas as nações.
Podemos estar em pé, por favor? Meu amado, minha amada, eu não tenho a menor dúvida a respeito daquilo que o Senhor me mandou entregar para você essa noite. O Senhor me traz aqui, de longe, apenas para dizer para você, que Ele tem promessas com a tua vida, que Ele tem pacto para com você, e que mesmo quando você se sente só alguém em algum lugar, Ele está dizendo: eu amo você, eu escolhi você, eu chamei você, você é meu e você é importante para mim. E não só isso, Deus me traz aqui para dizer para você que o lugar que você está plantado, o lugar que você está plantada, a tua família, o teu bairro, a empresa que você trabalha, o lugar que você estuda, vai se transformar por causa de você. Vai virar lugar de descanso, vai virar lugar de sonho, vai virar lugar de ver Deus, de ouvir Deus, de receber promessas de Deus. Vai virar lugar de ser bênção para todas as nações. Deus vai transformar o lugar por causa de você. O que eu recebi do Senhor, isso eu vos entreguei. Mas eu pedi autorização para o pastor para fazer uma oração. E eu quero orar por você. Você sabe que Deus te trouxe aqui essa noite para falar com você. Eu quero que você, recebendo essa palavra, saia do teu lugar e venha até aqui à frente do altar. Eu quero orar por tua vida e eu quero agradecer a Deus por tua vida. Agradecer a Deus porque Deus renovou as promessas para com a tua vida esta noite. Deus consolou o teu coração esta noite. Deus confortou a tua história essa noite. Deus mostrou para você mais uma vez que você é importante para Ele. Tremande clacho, trema clan de chodri ande comanai, irama klein choblain tena chodri ande comanai, iramande clacho blai tena chod, tremande, tremande clai choblai tena ande chodri. Aleluia, aleluia. O lugar vai se transformar por causa de você. Essa família vai se transformar por causa de você. Essa empresa vai se transformar por causa de você. Esse bairro vai se transformar por causa de você. Remane clacho, remane clacho, cheracho. Remane clacho, remane clacho, cheracho. Remane clacho, irama clacho. Remane. Santíssimo Deus e eterno Pai, Senhor, te damos graças, te damos louvor, te damos adoração. Vimos nos derramar aos teus pés, Senhor, para te honrar, para te bendizer, porque o Senhor lembra de nós, o Senhor nos enxerga, o Senhor nos vê, o Senhor nos levanta. O Senhor é quem escolhe, o Senhor é quem cuida.
E mais uma vez, esta noite, o Senhor fala com a tua igreja, mostrando o teu amor, o teu cuidado, o teu carinho. Ah, Senhor, nós te damos graças, nós te damos louvor, nós te damos adoração, nós te entronizamos no centro da nossa vida. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso libertador, é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa vida. O Senhor é a nossa vida. O Senhor é a nossa vida. O Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor é tudo. Remane clancho bla. Remane